Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida e nós estamos analisando um e-mail de alguém que está querendo saber sobre causas atuais das aflições, sobre causas anteriores das aflições. Pegou uma firulazinha da redação, será que são todas as aflições ou se não a maior parte das aflições? E nós falamos da questão de contexto, tanto de uma frase quanto de outra. E estamos dizendo o que são as aflições. E Jesus diz que quando nós estamos aqui no mundo, nós teremos aflições. Então não podemos achar, como disse o missivista, ou a missivista, né? Que seria o sofrimento como parte da lei de Deus. O sofrimento é parte da lei de Deus se nós fazemos uma oposição à lei de Deus. Então vem uma tribulação, no mundo tereis tribulações. Por quê? Porque esse mundo é um mundo de provas e expiação. Então nós estamos aqui para fazermos um desenvolvimento. E esse desenvolvimento se faz através de uma oposição. E essa oposição ao que você quer traz um desafio que se apresenta muitas vezes como sofrimento. O que é que você quer, afinal de contas? Você pode querer de duas coisas, você vai sempre querer uma. Ou você quer o desenvolvimento espiritual, você está sintonizado com a espiritualidade, e você quer um desenvolvimento cada vez maior. Você quer ficar com a espiritualidade cada vez mais desenvolvida. Quer se aproximar cada vez mais daquele modelo de perfeição que o Cristo nos traz e de seguir o que ele pediu quando ele disse: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Ora, se você vai atrás dessa perfeição, você vai querer servir ao Cristo. E aí você vai ter tribulação. Ah, então eu não vou servir ao Cristo porque eu não vou ter tribulação. Vai ter também. Porque se você vai servir ao Cristo, você vai ter uma oposição do mundo àquilo que você quer. Ah, então eu vou servir ao mundo. Você vai servir ao mundo, você vai ter outro tipo de oposição, que é do Espírito eterno em você. E em razão da lei que diz assim, aquilo que você semeia, você vai ter que colher, você vai fazendo coisas que são serviço ao mundo. Esse serviço ao mundo vai acarretar uma densificação do seu perispírito. É consequência da lei. Acarretou uma densificação do seu perispírito, você perde a ascensão aos planos mais elevados, aos planos superiores. Você não ascendendo aos planos superiores, você fica em sintonia com as entidades que estão no mesmo plano. E nesta sintonia com essas entidades são o quê? Egoístas. Estão em busca de servir ao mundo. O que caracteriza esse serviço ao mundo ou servir ao mundo? É servir à personalidade. Então, eles não têm submissão a Deus. Não vão te amar como Cristo pediu. Eles vão fazer o quê? Querer que você esteja a serviço deles. Você não vai estar a serviço deles, você cria uma dissensão. Aí você não tem amor na sua vida. Você fica chateado, fica triste, fica isso, fica aquilo. Você pode começar a beber, pode começar a comer desordenadamente. E aí você cria doenças. Cria doenças, você vai ter aflições, você vai ter tribulações. E quando você cria doenças, você procura ajuda. Procura ajuda, aí alguém vai te dizer, olha, você precisa mudar seu temperamento. Você precisa ficar mais calmo. Você precisa compreender o que você está fazendo de errado. Se você tiver certo, o que vai acontecer é que, se tiver sorte, alguém vai chegar para você e vai dizer assim, você não acha melhor você procurar uma ajuda espiritual? Que tal você ir no centro espírita? Então você vai no centro espírita. Mas para você ir no centro espírita, o que você tem que fazer? Você tem que lutar contra a inércia, que vai fazer de tudo para que você não vá ao centro espírita. E essa inércia, ela é sustentada por quê ou por quem? Por aqueles seus amigos do plano espiritual e de vidas anteriores que estão a seu lado e que te acompanham e que não querem que você mude. Esta é uma outra das razões pelas quais Jesus diz, no mundo tereis tribulações. É a mesma coisa que ele dissesse assim, olha, vocês estão num planeta de provas e expiação. Tudo que vocês quiserem fazer para a espiritualidade, as energias do próprio planeta e daqueles que estão sintonizados com ela, vão se opor ao que você quer. Então, tudo que você quer, que é do espiritual, vai sofrer uma oposição do mundo.
Tanto é que depois, em alguma parte, está escrito assim: a sabedoria divina de Deus é loucura para os homens. Não é loucura para os homens. Então vão achar que é loucura o que você está fazendo. E vão fazer oposição a você. Então você tem tribulação. Aí você não faz o que Deus quer, faz o que o mundo quer. Aí você acarreta, dentro da lei do aquilo que você semeia, você vai ter que colher, você vai trazer sofrimento para você. Porque quando você infringe a lei, você cria um obstáculo para você lá na frente. Para quê? Para você se redirecionar. E o que é redirecionar? É você fazer a lei de Deus. Aí você pega e diz assim: mas Deus me outorgou o livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que quero da minha vida. É a mesma coisa, falar uma insensatez dessa, você dizer que você faz o que você quer com o seu cartão de crédito. Livre-arbítrio é igual cartão de crédito, nós costumamos dizer. Você passa, de repente, se você não pagar direitinho as prestações do seu cartão, e se você não cobrir, se você não tiver crédito suficiente, você vai passar o cartão, alguém vai dizer: olha, lamento, mas não dá para você fazer essa compra, não dá para fazer esse negócio porque o seu cartão não passa. Ele está bloqueado. O que é o cartão de crédito bloqueado do ponto de vista espiritual? Na sua vida, é você querer fazer as coisas, mas já não pode fazer mais, porque você zerou seu cartão de crédito. Né? Igual aquela pessoa que empinou tanta motocicleta na rua e ele não tinha direito a isso. Eu tinha livre-arbítrio, mas para fazer o bem. Ele, ao invés de usar o livre-arbítrio para fazer o bem, ficava empinando motocicleta na rua. A motocicleta subiu, desceu sobre as pernas dele e ele ficou paralítico. Né? Então foi parar numa cadeira de rodas. Na cadeira de rodas, ele começou a ser eficiente. Então, aquela oposição que ele passou a encontrar fez com que ele parasse e começasse a pensar. É sempre assim. Se você não vai de um jeito, vai de outro. Mas que no mundo você vai ter aflições, você vai ter tribulações, como disse o Cristo, vai. E o que é o desenvolvimento espiritual? É você ter a capacidade de se sobrepor a essas tribulações, como diz Paulo de Tarso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas isso é uma coisa ruim, é chata. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas eu faço para as pessoas, ninguém reconhece. Tudo quanto fizerdes, fazei-o como se fosse para o Senhor. Faz como se fosse para Deus, que você está aqui para servir a Deus. E deixe que o outro faça da vida dele o que ele quiser, mas você faça a coisa certa. Você fazendo a coisa certa, você vai como que desdensificando as energias que estão endurecidas no seu perispírito. Você fazendo essa desdensificação, você vai ficando com o perispírito cada vez mais sutil, mais suave, mais leve. Você vai subir cada vez mais como se fosse um balão. Não é? Mais leve, você vai subir cada vez mais a planos mais superiores. Até que você não tem nenhum peso perispiritual. Então você pode entrar no gozo do Senhor, porque aí você estará residindo no astral superior. Acabar as tribulações? Não. Porque, via de regra, os espíritos superiores, eles têm pupilos no plano material que estão lutando com dificuldades e eles pedem para vir ajudar. Há muitas crianças aí que são espíritos superiores e reencarnam numa determinada família para ajudar essa família. Outros que são espíritos altamente comprometidos encarnam numa determinada família também para ajudar. Nós já tivemos casos de que uma família estava indo por um caminho muito errado. Mas aí o que acontece? Reencarna nessa família um espírito que era muito ligado a essa família de vidas passadas, mas ele tinha determinadas dependências, determinados problemas. Ele reencarna e vai ser o quê? Ele vai ser um dependente químico. Vai ser um dependente químico. Aí a família fica num dilema. Ou a família inteira rejeita aquele cidadão, ou a família vai se mobilizar para poder ajudá-lo. Porque ele, apesar de ser um dependente químico, era uma pessoa amorosa e que gostava de todo mundo. Antes de ter feito o que fez, de enveredar por esse caminho, tinha ajudado muitos parentes. Então, todos se motivaram para ajudá-lo. Então, é uma outra forma de receber ajuda. A outra situação é que os espíritos superiores também podem encarnar
em missão, né, que é uma tarefa. Então, você pode ter uma vida de provas, cheia de sofrimentos, para você provar que você pode, ou senão de expiação você vai sofrer, porque você deve. Na prova você sofre, não porque você deva, mas porque você ama as pessoas. E você não encarna só para pagar, você encarna também para doar. O exemplo maior da encarnação de alguém que reencarna para fazer uma doação de si a benefício dos outros é do próprio Cristo, que não devia nada, era imaculado, não tinha nenhum pecado, mas ele vem aqui e sofre por todos nós. A ponto de Paulo de Tarso, depois de uma das suas cartas, dizer, né, que nós devemos nos rejubilar porque ao Cristo não lhe ocorreu furtar-se a alegria que lhe era proposta. Que alegria que era proposta? A alegria de vir aqui, se deixar imolar, aguentar tudo que aguentou, até a morte, servindo até a morte, para nos ajudar, para nos orientar. A tal ponto que Paulo de Tarso diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, o qual, sendo perfeito como se Deus fosse, não quis ser como Deus, mas fez-se homem como nós. E sendo homem perfeito, não quis ser superior a ninguém, mas se fez servo. Servo de todos nós, servindo até a morte, e morte de cruz. Olha, ele diz assim, que ao Cristo não lhe ocorreu furtar-se a alegria que lhe era proposta. E a alegria era esta, ele deixar de ser o que era nos planos superiores e se tornar como homem, como nós. É por isso que diz aí, né, que a luz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele vem aqui, e o Paulo diz, a ele não ocorreu furtar-se a alegria que lhe era proposta. A alegria era essa, de vir aqui e permitir-se morrer para nos salvar, para servir de exemplo para nós. Então, no momento desse, um espírito como Cristo, ele não acha que a vida que ele vai levar seja de sacrifício, que seja de sofrimento. Nós falamos em sofrimento, o Cristo tinha a alegria de estar fazendo isso por nós, a satisfação de estar fazendo isso por nós, de estar exemplificando. É isso que é importante. E é por isso que nós temos que ter uma gratidão muito grande para com Ele, né? Que se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, para nos ajudar, para nos oferecer o caminho, de tal maneira que Ele podia dizer depois, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Meu querido ouvinte, se você tiver alguma dúvida, pode mandar os seus e-mails para cá. Nós vamos ter muito prazer em conversar sobre eles. Agora vamos passar para o próximo. Essa é uma missivista, ela diz assim, sempre sonho que estou grávida, mas meu namorado não pode nem ouvir falar no assunto. O que devo fazer? Olha, é tão difícil isso, né? Doutor Adão, é muito bom poder falar com o senhor. Gostaria de perguntar sua opinião sobre um assunto. Estou morando fora do Brasil há 2 anos, e há mais ou menos 1 ano e meio arrumei um namorado aqui. Esse aqui nós não sabemos onde é que é, né? Nossa relação é muito harmoniosa, com carinho e respeito. Começamos esta relação como amigos e as coisas foram caminhando naturalmente. Porém, ele sempre deixou claro que deseja voltar para o país dele. Por isso, nunca fizemos planos para o futuro. A partir do 5º mês desta relação, comecei a tomar anticoncepcional, pois ele se preocupava muito com uma gravidez não planejada. Algumas semanas depois, 3 pessoas próximas sonharam que eu estava grávida. 3 pessoas sonharam que ela estava grávida depois que ela passou a tomar anticoncepcional. Porém, nenhuma delas sabia da preocupação do meu namorado. Preocupação essa que continuava cada vez maior, mesmo eu tomando pílula. Mas o assunto não me impressionava até ir ao Brasil. Como sou espírita há anos, voltei ao centro onde costumava frequentar e durante o passo, no momento em que a médium chegou no meu 2º chakra,
que é o chakra esplênico, né, na altura do baço, vi com meus olhos espirituais uma menina ao meu lado. Opa! Ela sorria muito para mim e ao voltar para o salão de palestra, ela reapareceu, me abraçou amorosamente, acariciou minha barriga e disse: mamãe, não atrase minha vinda, por favor. No momento fiquei muito confusa e com medo, mas senti a presença de minha mentora que me acalmava dizendo para não me preocupar, pois tudo aconteceria como já estava planejado e não seria um acidente. Fiquei ansiosa, mas as coisas não se definiram e eu voltei a me acalmar. Porém, meu namorado ainda tem este medo, fala disso constantemente, tanto que chega a me irritar. Já conversamos sobre o assunto várias vezes, mas ele não se acalma. Recentemente sonhei que estávamos casados com vários filhos e felizes. Ele na mesma noite sonhou que eu estava grávida e que ficava muito aflito com a situação. Ela sonha que o namorado está feliz e ele fica aflito. Agora não sei o que pensar, diz ela. Sei que devo ter paciência e deixar a vida seguir seu rumo, mas não entendo por que as informações estão chegando desta forma. O que é que eu devo fazer? Minha filha, o que você deve fazer, acima de tudo, se você puder, entre em contato com a Boa Nova e adquira o CD Os Tudo de Paulo de Tarso, que nós gravamos. E você vai verificar que lá está, o tudo posso naquele que me fortalece e o tudo quanto fizerdes, fazei-o como se fosse para o Senhor. Então você precisa fazer como se fosse para Deus. E tem a piada, viu, minha querida, que diz assim, né? Que o menino nasceu com a mão fechada e dando muita risada. Dando muita risada. E todo mundo ficou impressionado, aí os médicos pegaram e puxaram, abriram a mão do garotinho, recém-nascido, né? E dentro da mão do menino, né? Que ele estava com a mão fechada, tinha uma pílula. Então, quando tem que nascer, nasce mesmo, apesar dos anticoncepcionais, camisinha fura, comprimido para de fazer efeito. Os espíritos são capazes de neutralizar os efeitos de um anticoncepcional. Então, é preciso que você tenha em mente, como disse a sua mentora, que tudo vai acontecer da maneira como tem que acontecer. Compreende? Agora, dá para compreender a sua preocupação. Você está dizendo assim, como é que eu vou ficar grávida? Como é que eu vou ser mãe de um filho, de um cara que não quer nem ficar junto comigo? Você não diz de que país ele é, o que ele faz, por que vocês estão juntos, quanto tempo tem. Pode ser que ele não venha para o Brasil, pode ser que ele venha, pode ser que você vá para o país dele, mas, pelo que tudo está indicando, você e ele têm uma tarefa comum com espíritos. Espíritos que têm compromisso com vocês e que querem encarnar, como esse espírito que se manifestou, dizendo, mamãe, não atrase a minha volta. E é preciso levar isso em consideração, porque muitas vezes acontece exatamente isso, os pais acabam atrasando a volta dos filhos. E o que vai acontecer? Vai só adiar a situação. Né? Só adiar a situação. E você adiando a situação, o que vai acontecer é que você, seu namorado, podem ter surpresas que possam vir até a ser desagradáveis. Então a melhor coisa que você perguntou, o que eu devo fazer? A melhor coisa que você deve fazer realmente é colocar-se em sintonia, colocar-se nas mãos de Deus. Continue usando seu anticoncepcional, se é isso que você quer, seu namorado quer. Continue usando. Mas se acontecer a gravidez, a coisa mais importante que você precisa fazer é aceitar. E aí você toma as providências, porque Deus vai estar dirigindo a sua vida. E como eu disse, se você vai ver o estudo de Paulo de Tarso, você vai ver assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, seja forte, vá em frente, como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Paz e luz no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.